Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marina Bernardi e eu sou especialista em Germânica Raikkonen, sou difusora aqui no Brasil, né, dessa nova medicina. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre cálculo renal. E enquanto as pessoas vão entrando, eu gostaria de falar também, né? Essa live vai ter a duração aí mais ou menos de uns 15 a 20 minutos. É uma live mais rapidinha. E enquanto isso, eu vou te falar também que eu decidi fazer essas lives justamente para ajudar muitas pessoas, né? Meu objetivo, minha missão de vida é essa, ajudar muitas pessoas que eu não estou conseguindo ajudar, justamente porque eu estou ministrando os cursos e eu recebo muitos e-mails, né, toda semana pedindo ajuda. E como eu não estou conseguindo atender essas pessoas, né, quando essas pessoas não conseguem, né, o encaminhamento de outro terapeuta ou algo do tipo, então eu anoto sempre a dúvida que elas têm para estar respondendo, para estar ajudando aqui nessas lives. E boa noite para quem está entrando agora, a Flávia, a Patrícia, a Marilene, tudo bem com vocês? E sejam muito bem-vindos, né? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E aqui a fanpage, o canal no YouTube, né? Todos os nossos canais, eles são sempre direcionados para isso, para ajudar as pessoas, principalmente, a entender qual é a relação entre o psíquico, o cérebro e os órgãos, né? E a gente trabalha totalmente conectado à natureza, às leis biológicas, né? As leis da natureza. E eu uso essas leis em toda a minha vida, né? Eu vivo com essas leis. E talvez seja por isso, então, que tem dado tudo certo até hoje no meu trabalho, que muitas pessoas estão cada vez mais aderindo a tudo isso e vendo que realmente, né, o que há por trás das doenças, né, há muito mais por trás das doenças. E eu capacito tanto profissionais da área da saúde, como qualquer pessoa que queira se aprofundar no assunto. Tudo bem, Estela? Tudo bem, Flávia? Ai, que legal. A Flávia tá falando também que acompanha a gente lá no YouTube. Que bom, Flávia. Então, pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre cálculo renal. E eu acho que eu sou uma pessoa boa para falar sobre isso, porque só quem sofre de cálculo renal sabe da dor que eu tô falando. E eu passei por isso algumas vezes, né? Há muitos anos atrás, mais ou menos aí eu acredito que já faz mais de 10 anos que eu não tenho uma crise renal, mas eu tinha com muita frequência. E se você aqui tem, né, crises renais de cálculo renal, ou conhece alguém que tem, né, ou atende algum paciente que tem cálculo renal, é bom você acompanhar essa live, então, para saber mais como você pode ajudar, o que tem por trás do cálculo renal, certo? E antes de tudo, eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live, porque todo conhecimento que a gente passa aqui não pode ficar só para vocês. Então, eu acredito que tem muitas pessoas que precisam ouvir isso, e sempre em todas as lives eu peço para compartilhar, porque vocês nos ajudam e ajudam as pessoas ao seu redor também, que vão gostar muito de ouvir o que eu tenho para falar. E como eu falei, essa é a minha missão, né? Mas sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então eu também preciso de vocês para estar disseminando as informações, né? E nós todos somos um, né? Então vocês compartilhando tudo isso, eu acredito que a gente vai muito mais rápido, certo? Então tá legal, gente. Então eu tinha muitas crises renais, né? Há mais ou menos aí uns 10 anos atrás, né? Tá indo aí 9, 10 anos, né? Fazendo os cálculos aqui na minha cabeça. E as crises, elas eram sempre muito fortes, acompanhadas de síndrome do pânico também, porque eu não sabia de onde vinha a dor. A dor era extremamente forte, me pegava de madrugada, e eu não sabia o que era, eu sempre corria para o hospital. E lá eu tomava, então, Buscopan na veia, né? Mas sempre acompanhada de síndrome do pânico. Porque quando uma pessoa tem uma dor muito forte, que ela não sabe o que é,
ela fica extremamente apavorada e isso gera pânico, gera medo até de morte, né? Então, quem já passou por uma dor dessas sabe aqui do que eu tô falando. E a nossa principal missão aí na germânica, né? Uma das missões dentro da medicina germânica é tranquilizar o paciente e buscar passar esse conhecimento para que ele se acalme, entenda, compreenda o que está acontecendo aí no corpo dele. Né? Então, essa é uma das principais missões do profissional que está atendendo esse paciente. Né? Mas para isso precisa de conhecimento. Né? O paciente precisa estudar, precisa saber o que é, e esse terapeuta também precisa saber o que está acontecendo com esse paciente, né? Então, os cálculos renais, gente. Então, eu vou falar um pouco, né, do que acontecia comigo, mas antes de falar do conflito, né, vou contar um pouco como era. Então, eu sempre tentava tomar muita água, me falava assim, Marina, você tem que beber muita água, você tem que fazer isso, tomar chá de quebra-pedra, né? Então, tem uma série de coisas aí que nos aconselham, mas eu nunca sabia de onde vinha, né? E aí, uma das coisas que eu mais ouço hoje em dia é isso, né? Então, você precisa tomar muita água para não formar mais pedras. Mas será que isso é verdade? Será que é realmente a causa, né, das pedras? Será que vem daí alguma coisa nesse sentido, né? Eu posso afirmar para vocês que não, né? Então, uma das perguntas que você tem que se fazer é por que pessoas que bebem muita água continuam produzindo os cálculos renais, né? Porque quando a gente bebe muita água, a gente tem como objetivo eliminar essas pedras e não formar mais pedra, né? Só que a causa não tá aí, não é porque você não toma água que você vai formar essas pedras, tá? Então, eu sempre costumo questionar algumas coisas, né? Até dentro da medicina convencional também, porque são hipóteses, né? Mas a gente tem que ir descartando. Então, será que pessoas que bebem pouca água são mais propensas a formar cálculos? Porque eu sempre bebi pouca água, tá, pessoal? Mas hoje eu tomo a mesma quantidade de água do que eu tomava há 10 anos atrás. É a mesma coisa, né? A gente segue um padrão, na verdade. E hoje eu não formo mais pedras. Então é isso que vocês têm que questionar, né? O que realmente é a causa? Será que isso faz sentido? Né? E para mim hoje não faz. Uma que eu estou estudando, né? Eu já sei o que realmente causa os cálculos renais. E outra que para mim nunca fez sentido isso, porque as pessoas, né? Tudo bem, elas podem responder diferente, são corpos diferentes, né? E aí você pode me perguntar, mas é a genética? Gente, não é genética também, tá? Então, o que eu vou falar aqui é realmente qual é a causa do cálculo renal. E é, assim, a causa que mais fez sentido porque eu vivi isso na prática. E eu vivo isso com os pacientes diariamente, né? Com os alunos também. Então, eu posso afirmar que a causa realmente é muito mais profunda, tá? Então, quando eu formava os cálculos renais, era uma época da minha vida que eu saí de casa, né, com 14 anos para estudar. E eu me sentia realmente muito sozinha e longe dos meus pais, né? Eu não estava num ambiente em que eu me sentia em casa, não era a minha casa, eu estava sempre fora de casa, né? E essas são as minhas palavras até hoje, como eu falei para vocês. Então eu estava fora da minha casa, né? E então foi um período muito difícil, porque eu tinha que estudar, então isso me fez ir para outra cidade. E eu vivia muito tempo com a minha irmã também, né? Só que não era a minha família que estava ali. Então não era a minha casa, como eu falei, né? E aí depois isso se prolongou, então desde os 14 anos até os 20 anos, mais ou menos, onde eu fiz faculdade, né? Vim para Cascavel, no Paraná. E aí fiquei mais longe ainda da minha família, né? Então, havia muitos momentos aí, pessoal, de solidão, de você não se sentir na sua casa,
né? De eu, assim, pensar muitos conflitos existenciais, né? E por que eu tô falando isso tudo para vocês? Porque o cálculo renal, por trás dos cálculos, né? É um processo anterior aos cálculos, vem aí justamente relacionado com essas emoções, tá? E quando eu falo de emoções, sim, são emoções. Porém, por trás de tudo isso tem um programa biológico que é acionado, tá? Então, o que que significa? O teu corpo só vai produzir ou só vai responder a algo na tua vida quando você entra no jogo da sobrevivência, tá? Então, esses cálculos nada mais são do que respostas do teu corpo perante algo que você passou na sua vida, né? E que tem total relação aí com a nossa evolução. Então, dentro lá do curso, a gente estuda como nós, seres humanos, fomos evoluindo, como os nossos órgãos foram sendo formados, né? E a gente carrega memórias aí evolutivas, né? Então, quando a gente se sente fora do nosso meio, quando a gente se sente muito com conflitos existenciais, quando a gente está se sentindo fora de casa, sozinho, ou abandonado, ou rejeitado, né? A gente tem sim como resposta esses cálculos, tá? Mas você pode me dizer assim, tá, mas o que isso tem a ver, né? Para isso, eu vou te indicar um vídeo que tem muitos vídeos, na verdade, lá no nosso canal. Então, eu tenho dois canais do YouTube, um é Marina Bernardi e outro é da Germânica Raikundi. Você pode entrar lá no canal da Germânica mesmo, né? Procura lá no YouTube Germânica Raikundi e você vai achar vários vídeos, principalmente de quando eu falo por que retemos líquido, tá? Então, essa memória evolutiva está totalmente interligada à retenção de líquido e o rim responde a tudo isso. Mas por quê? Porque a gente carrega uma memória evolutiva, tá, gente? Não tem sentido eu vir aqui falar para vocês, olha, o cálculo renal de vocês é porque você tem uma emoção e acabou. Não, tem todo um estudo por trás e a nova medicina, a Germânica Raikundi, é muito, muito científica. Tá? A gente tem estudos por trás falando como a gente desenvolveu isso, né? Então eu recomendo fortemente que você assista esses vídeos para você saber mais de como se dá esse processo, tá? E aproveita também e assina lá o nosso canal no YouTube porque tem muito conteúdo bom lá, tá? Então o que acontece aí, gente? Por que eu parei de formar os cálculos, né? Essa é a grande questão. Por que as pessoas param de formar o cálculo? Será que tem como? Porque os cálculos renais, gente, são o quê? São sais minerais, certo? Então, quando a gente fala, né, na germânica, que a gente entra num processo de cura do corpo, os cálculos aí são formados justamente, né, dentro desse processo de cura já, né, do corpo. E, na verdade, o que aconteceu? Há 9, 10 anos atrás, foi o meu episódio, o meu último episódio de cálculo renal, né? De formação, a gente está falando aqui mais de formação de cálculo renal. Meu último episódio foi um pouquinho antes de eu conhecer o meu noivo, tá? Então, essa foi uma grande questão na minha vida que mudou totalmente minha vida. Porque, como eu estava sozinha, né, longe da minha família, eu encontrei alguém que me desse muito apoio, né? E isso foi fundamental para mim. Então, eu, Marina, consegui resolver o meu conflito dessa forma. Eu encontrei apoio, é como se eu fizesse uma segunda família, né? Foi alguém que eu sempre tive apoio, tive com quem contar, era alguém que me socorria. E isso me fez não sentir mais só, tá? Então, assim, foi totalmente biológico, né? A gente fala resolução biológica mesmo. E a partir daí eu não formei mais pedra nenhuma, tá? Então, eu tô vindo aqui contar um pouco para vocês da minha história, porque realmente eu vivi na pele e foi exatamente isso, tá? Eu nunca mais tive cálculos renais nenhum.
tá? Então, o que que você precisa pensar? Se você tem um paciente ou se você tem alguém que você conhece, né, que forma esses cálculos, é importante você entender, né, que condições essa pessoa vive, por que ela se sente só, o que que aconteceu, né? Qual foi aí o impacto biológico que ela teve que fez ela se sentir sozinha ou rejeitada? Ou será que ela está longe de casa? O que que aconteceu aí por trás disso? Tá? É importante que você pesquise sempre essa relação. E aí a gente confirma isso nos pacientes, tá? Então, tudo que eu venho falar aqui para vocês é confirmado nos pacientes, né? A gente tem casos reais para mostrar. Então, é importante sempre você olhar para você. Não adianta a gente olhar só para esses cálculos renais, tá? Os cálculos são formados, sim, a partir de sais minerais, né? Mas antes disso, existe todo um processo. Tá? Então, por exemplo, quando você tem um impacto biológico, as células crescem lá no seu rim, né? Isso a maioria das pessoas não sabe. E depois elas diminuem, formando algumas cavernas, tá? Então, o que são os cálculos renais? Os cálculos renais, a partir dessa retenção de líquido, né? Vai ter retenção de líquido e as cavernas são formadas ali, né, já em processo de cura, e depois os cálculos, então, né, os sais se formam dentro dessas cavernas. Então, existe todo um processo, né, que a gente estuda, que a gente sabe que é formado aí o cálculo renal, tá bom? E a gente tá já com quase 40 pessoas aqui, né, ao vivo, que bom! Que bom, gente. Eu tô vendo aqui a Rosângela entrando. Que legal, muita gente conhecida. Fico muito feliz. E os meus alunos também estão aqui. Que bom, gente. Então, pessoal, é importante que você nunca olhe para o seu corpo como algo que ocorreu, que você não sabe de onde vem, tá? Ou foi algo externo a você. É muito importante você aprender a fazer essa conexão com os eventos da sua vida. Então, hoje eu olho lá para trás e eu consigo analisar isso de tal forma, porque eu estudo isso também, mas de tal forma que faz total sentido para mim, né? E tem que fazer sentido para o paciente, tem que fazer sentido para você, né? Ou para quem você conhece. Então, quando você for falar com alguém, tem que fazer sentido para essa pessoa, mas às vezes só faz sentido quando ela realmente estuda e sabe de onde vem tudo isso. Tá legal? Então, gente, eu gostaria, né, para que você saiba mais sobre isso, ainda mais quem é novo aqui, está entrando agora, né, a primeira vez, baixe o nosso e-book, o link está aqui, né, disponível aqui em cima da live. Baixe o nosso e-book para você saber mais, para você conhecer as leis do Dr. Hammer, né? A gente trabalha, como eu falei, a gente estuda leis biológicas, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, do mesmo jeito que me ajudou, que mudou a minha vida, que tudo agora faz mais sentido, tá? Porque uma coisa é a gente falar que que a gente tá doente, que o nosso corpo responde, mas responde por quê? Né? Então, durante a minha vida, eu sempre questionei muitas coisas e eu sempre fui atrás dos porquês. E às vezes eu me tornava até chata, porque tudo eu queria saber por quê, né? Só que é só assim que a gente evolui, que as coisas fazem sentido, que a gente aprende, né? Que a gente perde o medo. Então, gente, eu tenho como missão, né? Passar tudo que eu puder para vocês. E quem quiser saber mais, então baixe o e-book, né? O e-book tá bem legal e eu tenho certeza, né, que vai ajudar vocês. Tem muita informação no blog, tá? E como eu falei, assistam aqueles vídeos, tá? Por que retemos líquido? Esse é um dos vídeos que tá bem legal, com muita informação para vocês também. Tá bom, gente? Então, a única forma, né, de você evitar os cálculos é exatamente essa. É você buscar uma resolução prática na sua vida para o que aconteceu realmente, tá? E você precisa resolver isso para parar a formação de pedras. Então, dentro de alguns pacientes que eu vi, né, nesses 9 anos de trabalho, um deles formava muita pedra mesmo. Era assim, ele tinha
crises renais frequentes e ele jorrava pedra, né? Era muitas pedras. Então, olhando para esse paciente, né, era óbvio aí uma situação de se sentir só, de abandono, tá? Então, a gente precisa olhar para isso, né? Para aqueles que não quiserem olhar para isso, tá tudo bem, né? Cada um tem o seu momento para olhar para isso, mas eu acredito que a hora vai ter que chegar, tá bom? Porque o que é, né, gente? Então é isso, tá bom? Gente, então é muito legal vocês estarem aqui. Como eu falei, né, essa live tem duração menor de 15 a 20 minutos. Se vocês quiserem saber mais, baixe o e-book e não esquece de compartilhar essa live. Aperta aqui, clica aqui no botão compartilhar, tá bom? E eu tenho certeza que vai ajudar alguém. E tenha como missão ajudar uma pessoa por dia, pelo menos, tá bom? Nem que seja compartilhando esse vídeo, tá? A gente não tá aqui nesse mundo para nada. Acho que todo mundo que tá aqui tem uma grande missão e a gente precisa colaborar um com os outros, tá bom, gente? Muito obrigada. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Um grande abraço.